Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita pelo candidato Donald Trump, que disse em um comício que, se for eleito, retirará os Estados Unidos do programa de apoio defensivo à Ucrânia. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade, e só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu? Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a MoveOn resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a MoveOn é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em um comício feito nesta terça-feira, 24 de setembro, o ex-presidente e candidato presidencial Donald Trump fez, como de costume, duras críticas à administração de Joe Biden e Kamala Harris, focando-se principalmente na invasão russa da Ucrânia. A declaração de Trump sobre essa terrível guerra foi curta, mas condensou na perfeição aquilo que ele e o Partido Republicano pensam. Ele começou dizendo que a culpa pela invasão russa da Ucrânia não é da Rússia, mas sim dos Estados Unidos. É, basicamente, a repetição da propaganda russa que diz que a Rússia, para se defender, precisa atacar, invadir e anexar territórios na Ucrânia. Apesar da Ucrânia ser uma nação plenamente soberana, reconhecida internacionalmente e detentora do direito de decidir o seu próprio destino, Putin defende que a Ucrânia deve permanecer sempre como um estado vassalo russo e que, por isso, não pode se aproximar do Ocidente. E foi por ousar fazer isso que Putin invadiu a Ucrânia, primeiro em 2014, invadindo e anexando a Crimeia e iniciando uma guerra separatista terrível no Donbass. E depois, em fevereiro de 2022, com uma invasão em larga escala que já destruiu centenas de cidades ucranianas, ceifando a vida de centenas de milhares de pessoas. Obviamente que Putin não reconhece a motivação da sua guerra, afinal, não pega bem, em pleno século XXI, invadir uma nação vizinha para anexar territórios, como se estivéssemos em 1939. Por isso, para esconder a real motivação da guerra, Putin alega que invadiu porque a OTAN queria se aproximar da Rússia, ignorando que antes da invasão, a Rússia e a OTAN já compartilhavam mais de 1.000 quilômetros de fronteiras nos países bálticos, Polônia e Noruega. Trump, ao dizer que a culpa pela invasão russa da Ucrânia não é da Rússia, mas sim dos Estados Unidos e da OTAN, além de reforçar a propaganda russa, está reduzindo aquela terrível guerra de invasão a uma mera desavença e rivalidade política entre democratas e republicanos, com Trump usando o desespero de milhões de ucranianos como arma política para atacar o seu oponente nas eleições presidenciais. Em outro momento do seu discurso, Putin disse que Zelensky é um grande vendedor, pois sempre que vai aos Estados Unidos, volta para casa com bilhões de dólares em armas e munições. Mas, ao dizer isso, Trump ignora um ponto muito importante. Mais de 80% de todo o dinheiro que os Estados Unidos anunciam como ajuda para a Ucrânia, na realidade, fica nos Estados Unidos. Alguns não sabem, e Trump parece também não saber, mas as armas e munições que Washington envia para a Ucrânia são retiradas de depósitos de material excedente nos Estados Unidos. Mas, para esse material sair, as fábricas norte-americanas precisam receber ordens para produzir material equivalente para substituí-lo. Portanto, quando os Estados Unidos anunciam, por exemplo, um pacote de $1 bilhão em armas e munições para a Ucrânia, no mínimo, 800 milhões de dólares serão direcionados para a indústria norte-americana de defesa, gerando empregos e fazendo girar a economia dos Estados Unidos. Trata-se, mais uma vez, de pura propaganda russa que Trump, para tentar atacar a sua rival política, se limita a repetir.
E por fim, Trump disse que irá negociar e irá retirar os Estados Unidos daquela guerra, sinalizando que irá interromper o fornecimento de armas, munições e ajuda humanitária para a Ucrânia se defender da invasão russa. Se isso acontecer, podemos dizer, com segurança, que Putin vencerá a guerra, o que nos leva a um ponto também muito importante. A vitória de Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos é, para Putin, a sua maior esperança de vitória na Ucrânia. Se Kamala Harris vencer, o apoio fornecido pelos Estados Unidos à defesa ucraniana continuará exatamente como está, o que significa que a Ucrânia continuará tendo poder de fogo para impedir grandes e contundentes avanços russos pelo seu território, com poder de fogo de reserva para lançar assaltos contra áreas inesperadas, como que foi que aconteceu recentemente em Kursk. Além de continuar causando grande devastação nas importantes estruturas russas de gás e petróleo, vitais para o financiamento da guerra, e nos gigantescos depósitos russos de munições, alguns deles a mais de 500 quilômetros da fronteira ucraniana, que estão sendo destruídos a um ritmo muito veloz. Mas, se Trump vencer, e se ele cumprir com o prometido, tudo isso acabará. E mesmo que os aliados europeus aumentem as ajudas que já estão oferecendo, não será o suficiente para cobrir aquilo que os Estados Unidos enviam para a Ucrânia. Por isso, se Trump vencer, Putin também vencerá. Pode não ser imediato, e a Ucrânia poderá ainda continuar lutando por alguns meses. Mas, no final, Putin vencerá graças a Trump. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine, and now they can't get us out. They can't get us out. I watched him. We will win. We will. He's been saying that for 3 years. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. But we're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. We got to get out. Biden says, we will not leave until we win. What happens if they win? That's what they do, is they fight wars. As somebody told me the other day, they beat Hitler. They beat Napoleon. That's what they do. They fight. And it's not pleasant, but, you know, we've given them close to $300 billion. And you know what Europe has given them? Which is approximately our size when you add up the countries together. Their economy, it's very close to our size. They've given them like a small fraction of that number, just a small, very small fraction.